Olá, eu sou o Paulo e hoje eu vou fazer uma apresentação sobre REST e SOAP. Aqui tem um overview sobre o que eu vou falar hoje. Eu vou fazer uma introdução, primeiramente. Depois eu vou passar sobre o que são APIs, porque é muito importante para entender o que é REST e SOAP. Logo depois eu falarei sobre SOAP e REST, farei uma comparação entre essas duas arquiteturas e depois trarei uma conclusão. Começando com a introdução. Duas aplicações separadas precisam de um intermediário para se comunicar. Portanto, os desenvolvedores frequentemente constroem pontes, ou seja, as APIs, para permitir que um sistema acesse as informações ou funcionalidades do outro. Para integrar aplicações de forma rápida e em grande escala, APIs são implementadas usando protocolos e/ou especificações para definir a semântica e a sintaxe das mensagens transmitidas. Essas especificações compõem a arquitetura da API. Com o tempo, estilos arquiteturais de APIs foram lançados. Cada um deles possui seus próprios padrões de padronização das trocas de dados. A variedade de escolhas gera debates intermináveis sobre qual estilo arquitetural é melhor. E é para isso que essa apresentação surgiu, para explicar e ver qual é o melhor estilo de aplicação entre REST e SOAP. Se existe algum estilo melhor, talvez dependa do para que você vai estar usando. Bem, mas o que são APIs? Aqui eu trouxe um exemplo para você imaginar a API como um garçom. A API ela vai trazer o que o cliente quer do da cozinha. Ou seja, dentro do contexto da API, ela vai trazer a resposta da aplicação. No caso, ela vai trazer o que a aplicação quer e vai mandar isso para o servidor. O servidor vai ver o que a aplicação quis e vai devolver uma resposta para o cliente, ou seja, a aplicação. E o que faz esse meio, que seria o garçom, é a API. Aqui são os pontos principais do que é uma API, do que forma uma API. A API, como forma completa, significa Interface de Programação de Aplicação, que, bem, é um conjunto de protocolos de comunicação e subrotinas usados por vários programas para se comunicar entre si. Um programador pode usar várias ferramentas de API para tornar seu programa mais fácil e simples. Além disso, uma API oferece aos programadores uma maneira eficiente de desenvolver seus programas de software. Assim, o significado de API ajuda dois tipos de aplicação, a se comunicar entre si, fornecendo-lhes as ferramentas e funções necessárias. Ela recebe a solicitação do usuário, como eu tinha falado, envia para o provedor de serviço, o servidor, e em seguida retorna o resultado dessa solicitação. Essa solicitação pode ser bem sucedida, pode ser mal sucedida, é o que falaremos depois. Um desenvolvedor ele usa extensivamente APIs em seu software para implementar várias funcionalidades por meio de uma chamada de API, sem precisar escrever códigos complexos para isso. Podemos criar uma API para um sistema operacional, por exemplo, para um sistema de banco de dados, sistema de hardware, arquivo de JavaScript ou até mesmo arquivos orientados a objetos. Além disso, uma API é semelhante a uma interface gráfica de usuário, mas com a diferença principal, se repare bem nesse ponto. Ao contrário das interfaces gráficas, uma interface de programação de aplicação ajuda os desenvolvedores de software a acessar ferramentas da web. Bem, SOAP. Vamos para o nosso primeiro tópico. Mas o que é SOAP? Sopa? Não, SOAP quer dizer Simple Object Access Protocol, que é um protocolo de mensagens que permite a comunicação entre elementos distribuídos de uma aplicação. O SOAP pode ser transportado por uma variedade de protocolos padrão, incluindo o protocolo HTTP, relacionado à web.
O SOAP ele foi desenvolvido como uma linguagem intermediária para aplicações que utilizam diferentes linguagens de programação, permitindo que essas aplicações se comuniquem entre si pela internet. O SOAP também é flexível, sim, e ele é independente. Isso permite aos desenvolvedores escrever interfaces de aplicações, as APIs, SOAP, em diferentes linguagens, além de adicionar recursos e funcionalidades. O SOAP é um protocolo usado para criar API webs, geralmente com linguagem de marcação XML. Ele suporta uma ampla gama de protocolos de comunicação na internet, incluindo HTTP, SMTP, TCP. A abordagem SOAP define como é uma mensagem SOAP processada, os recursos e os módulos incluídos, os protocolos de comunicação suportados e a construção em si da mensagem. O SOAP usa conjuntos de informações XML como formato de mensagem e depende de protocolos de camada de aplicação, como o HTTP, para a transmissão e a negociação de mensagens. Bem, o SOAP ele, com certeza tem um background, um motivo de por que ele foi criado e como ele é. O SOAP ele foi um padrão que surgiu no final da década de 90 e foi feito para basicamente fornecer às empresas a capacidade de transferir dados entre redes corporativas. Ele foi introduzido justamente quando a web estava amadurecendo, e embora utilize principalmente o HTTP como transporte das mensagens trocadas, seus padrões arquitetônicos não são tão alinhados com o HTTP quanto o REST, que é o que falaremos após. O SOAP também pode empregar outros protocolos, como os que eu citei, de TCP, CMTP. Mas qual é a estrutura da mensagem SOAP? A mensagem SOAP, como especificação, define mensagens que são enviadas para serviços web e aplicação cliente, ou seja, uma arquitetura web cliente, servidor, serviço cliente. As mensagens SOAP são documentos XML que são compostos pelos três blocos de construção básicos a seguir. Eu coloquei uma figura aqui que é basicamente tem um envelope em volta de toda a mensagem SOAP e tem três blocos, o read, o body e outros blocos. Basicamente, o envelope SOAP encapsula todos os dados em uma mensagem e identifica o documento XML como mensagem SOAP. O elemento read ele vai conter informações adicionais à mensagem. Essas informações podem incluir, por exemplo, os credenciais de autenticação, que será usada pela autenticação, pela chamadora dessa mensagem, para validar, por exemplo, se o usuário é válido ou não, se ele pode acessar ou não aquela mensagem. O elemento body ele vai incluir a mensagem em si, que precisam ser enviadas do serviço web para a aplicação chamadora. Essa mensagem inclui dados da chamada e resposta. E o quarto bloco, que eu coloquei na imagem como outros blocos independentes, ele poderia, por exemplo, ser uma mensagem de falha. Se uma falha é gerada, é retornada como um erro HTTP 500. As mensagens contêm um código de falha, string, ator e outros detalhes. Mas bem, como uma mensagem SOAP funciona? Como um SOAP funciona, né? As requisições SOAP são fáceis de gerar e processar. Primeiro, uma requisição por um serviço é gerada por um cliente usando o documento XML. Em seguida, um cliente SOAP envia o documento XML para um servidor SOAP. Quando um servidor recebe a mensagem SOAP, ele envia a mensagem como uma invocação de serviço para aplicação no servidor requisitado. Uma resposta contendo os parâmetros solicitados, valores de retorno e dados para o cliente é retornado primeiro ao manipulador de requisição, o handle, e depois ao cliente solicitante. Tanto as requisições quanto as respostas SOAP são transportadas usando HTTPS ou HTTP. O protocolo SOAP tem seus benefícios e os seus contras.
O protocolo SOAP tem seus benefícios e os seus contras. Alguns dos benefícios de uma API SOAP é a extensibilidade. Como eu tinha mencionado, você pode usar tanto HTTP como SMTP, TCP ou UDP. O SOAP consegue fazer transporte de mensagem em todos esses padrões. Ele também tem a independência, que ele independe do meio de transporte ou da linguagem, ou até mesmo da plataforma. Ele é um meio seguro. Ele é ideal para dados sensíveis e também é usado por muitas empresas que estão nesse ramo há muito tempo. Você pode encontrar em códigos legados ou algo do tipo. E ele também tem um reporte claro de erro. Então, para debugs ou coisas do tipo, ajuda muito. E aqui tem alguns contras, muito importante. Ele não tem sistema de cache, ou seja, ele não vai suportar caching nas chamadas de API. A complexidade. Ele é muito mais complexo do que um API REST, e potencialmente isso impactará na performance. Adaptabilidade. Ele é menos flexível e adaptável comparado ao REST. E o speed, que seria a velocidade. Ele geralmente ele é mais lento do que o REST. Aqui é um exemplo feito por mim em Python, onde ele está consumindo uma calculadora. E aqui a gente basicamente instancia um cliente para consumir essa API. E ele faz basicamente uma conta de soma e printa o resultado no final. Agora eu vou falar um pouco sobre REST. Afinal, o que é REST? REST é um conjunto de restrições arquiteturais. Vamos, vamos com calma. Ele não é um protocolo ou um padrão, ao contrário do SOAP. Os desenvolvedores de API podem implementar REST de várias maneiras. Quando uma requisição de cliente é feita através de uma API RESTful, ela transfere uma representação do estado do recurso para o requisitante ou endpoint. Essa informação ou representação é entregue em um dos vários formatos via HTTP, JSON, HTML, XLT, Python ou texto simples. JSON é o formato de arquivo mais popular a ser usado porque, apesar do seu nome, é agnóstico à linguagem e também é legível por humanos ou máquinas. Afinal, o que é REST? Bem, qual foi a história para o REST ser criado? Antes do REST, a maioria dos desenvolvedores tinha que lidar com o SOAP para integrar suas APIs. O SOAP era notoriamente complexo de construir, usar e depurar. Felizmente, um grupo de desenvolvedores liderado por Hoarfield criou o REST, mudando para sempre o panorama das APIs. Aqui a gente tem uma linha do tempo antes de 2000, que é o pré-REST. Desenvolvedores usavam SOAP com documentos XML escritos à mão e chamadas de processamentos remotos, RCPs, para integração das APIs. Em 2000, Rodfield e seu grupo de desenvolvedores criaram as restrições da API REST, estabelecendo um padrão universal para a comunicação entre os servidores. Em 2002, o eBay construiu sua API REST, expandindo o alcance do mercado. A Amazon também lançou sua própria API, inspirada pelo sucesso do eBay. Em 2016, Flickr lançou uma API RESTful para fácil incorporação de imagens em blogs e redes sociais. Aí veio o Facebook e o Twitter, que também lançaram suas APIs para lidar com a raspagem generalizada de sites por desenvolvedores. Em 2016 até o atual, as APIs RESTful basicamente se tornam padrão da indústria, para adicionar funcionalidades a sites ou aplicativos. Bem, bem, quando uma API REST pode ser considerada uma API RESTful? Bem, ela precisa ter uma arquitetura cliente-servidor, que é basicamente composta por clientes e servidores de recursos, e as requisições são gerenciadas através do HTTP. Ela precisa ter uma comunicação stateless, ou seja, uma comunicação sem estado. Nenhum dado do cliente é armazenado entre as requisições.
E também cada requisição é independente uma da outra. Ela precisa ter dados cacheáveis, ao contrário da SOAP, que não tem isso, e é um dos grandes pontos do REST ter tomado a indústria. Isso vai melhorar a eficiência das interações cliente-servidor. Ela precisa ter uma interface uniforme, ou seja, uma comunicação padronizada entre os componentes, recursos identificáveis separados de suas representações. Os clientes podem manipular recursos usando a representação fornecida. Mensagens autodescritivas orientam o processo do cliente e links de hipertexto barra hipermídia fornecem ações navegáveis. Também precisa ter um sistema em camadas, que vai organizar os servidores em hierarquias invisíveis, seja de segurança, balanceamento de carga, etc. E também tem um outro tópico que é opcional, mas que seria o código sob demanda. O servidor ele pode enviar código executável para estender a funcionalidade do cliente. Mas como uma API REST funciona? Para entender como uma API REST funciona, é necessário entender recursos. Um recurso pode ser qualquer informação que possa ser nomeada, desde um documento ou imagem até uma coleção de outros recursos, um objeto não virtual ou mais, enquanto o hash usa o identificador de recursos para reconhecer específicos recursos envolvidos em uma interação entre componentes. Bem, ele funciona basicamente o que os programadores chamam de CRUD, que seria a opção de get, de put, de post e delete. O get é basicamente quando o servidor retorna informações para o cliente, ou seja, o cliente faz uma operação get e essa operação é simplesmente de puxar dados do servidor para a aplicação. O put ele vai adicionar uma nova informação no servidor, ou seja, o cliente ele vai fazer um put em alguma informação que ele queira colocar no banco de dados, no servidor, etc. O post ele vai atualizar informações que já existem lá, ou seja, ele cria novas características para objetos que já existem. E o delete ele vai deletar coisas que estão no servidor, ou seja, o cliente faz uma ação de delete em algo que já existe. Aqui à direita eu trouxe um exemplo dessas quatro ações para um post, um anúncio de trabalho, onde tem o get, que ele retorna todos os trabalhos, todos os posts de trabalho. Tem o post, o put e o delete, fazendo ações que eu já havia mencionado antes. Os benefícios de usar uma API REST. A escalabilidade. É easy, é fácil de escalar por causa da operação de cliente-servidor. Você separa cliente-servidor e isso torna muito fácil de escalar. E esse é um dos grandes pontos do que, pelo que o API REST foi tão adotado e está globalmente na indústria. A arquitetura de cliente-servidor ajuda muito nisso. Outro ponto é a flexibilidade e a portabilidade. Ele suporta a migração de service e também mudanças no database. Então isso ajuda muito porque ele não ingesta os métodos. Ele permite que essa aplicação continue a funcionar, mesmo mudando alguns pontos que seriam sensíveis na mudança usando SOAP e outras arquiteturas. Ele é independente, ele tem independência. Ele permite que os desenvolvedores trabalhem juntos em um projeto sem muita dificuldade em relação ao SOAP. E ele pode se adaptar a várias plataformas e ambientes. E também outro ponto muito importante é o peso. Ele é leve, muito leve. Ele é rápido e eficiente. Ele utiliza o padrão HTTP, mas com suporte a múltiplos formatos: JSON, XML, HTML. E também ele é ideal para, mesmo sendo muito usado em aplicações web, ele é ideal para vários outros tipos de coisa. Tanto seja
aplicações mobile, aplicação de IoT ou até mais, aplicações de embarcados. Ele é muito usado hoje e é o padrão da indústria, como eu havia falado. Também esses benefícios, mas também existem desafios em usar um API REST. Bem, um dos desafios é a consistência de endpoints. Garantir a consistência das URLs é difícil em grandes bases de código com múltiplos desenvolvedores, ou seja, isso vai trazer um desafio para a empresa, que precisa estar bem alinhada sobre os seus endpoints. Também tem o versionamento da API. Múltiplas versões de API aumentam a carga de trabalho devido à necessidade de manter endpoints antigos. A autenticação é um ponto muito crucial em API REST. Vai variar dependendo do contexto, claro, mas pode aumentar a complexidade e isso pode desencorajar desenvolvedores. Bem, tem alguns métodos de HTTP, que seria o BASIC e o BURY, e tem chaves de API, que seria um API case, e o auth. Existem alguns problemas de segurança que são meio que riscos, e esses riscos podem incluir autenticação inadequada, falta de limitação de taxa, dados não criptografados e API keys fracas, que podem também ter HTTPS mal configurados. Ou seja, a base de desenvolvedores precisam estar atentos a esses pontos para não criar aplicações com defeitos. Também tem um ponto diferente que é múltiplas requisições e múltiplas requisições de dados, que as respostas elas podem incluir dados desnecessários para o que você realmente quer. Por exemplo, você pode estar retornando muito mais coisas do que o usuário quer, e isso vai gerar mais complexidade e vai exigir mais requisições. Bem, também tem boas práticas para usar uma API REST. E são boas práticas que foram convencionadas através do uso dentro da comunidade e por ela ter se tornado um padrão na indústria. Bem, primeiramente é usar o uso correto do status code. Por exemplo, 200 para OK, 404 para not found, 400 para uma requisição ruim ou 500 para um erro interno do servidor. E também você precisa prover informações claras e concisas sobre erros. Você precisa guiar o usuário para sanar aquele erro ou entender o porquê dele. Como eu falei, segurança é um ponto muito importante. Você precisa adicionar segurança na sua API. Você, você precisa adicionar salonização, que é não permitir que um usuário possa ficar muito tempo autenticado, isso pode gerar erro de segurança. A autenticação, se precisa que suas páginas sejam autenticadas e também precisa fazer algum tipo de controle de acesso para cada tipo de usuário diferente. Isso pode ser feito baseado em cargos. Você tem que versionar sua API. Você quer fazer mudanças na sua API, mas você não quer quebrar o que existe. Então você precisa fazer um versionamento com Git e outros meios. E também um ponto muito importante é você precisa documentar a sua API. Você precisa tornar a sua API compreensiva e fácil. E você faz isso através de uma documentação. Para, independente do tempo do que a pessoa pegue, outro desenvolvedor seja pegando a sua API daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, ele precisa entender sua API. Ou seja, documente sua API com exemplos e que ela seja fácil de ler. A sua API ela deve permitir filtro, ordenação e paginação. Isso vai aumentar a eficiência e vai melhorar o jeito que você trata seus dados e o jeito que você manda seus dados para o cliente. E também os seus endpoints. Eles não podem ser muito verbosos, mas também eles precisam ser compreensivos. Ou seja, o seu endpoint ele precisa ser descritivo e conciso. Não use um endpoint tipo A, mas também não escreva uma bíblia quando você estiver fazendo o seu endpoint. Aqui é um exemplo de Python de uma API REST. Basicamente, estou consultando um tipo de usuário, nessa URL. E se eu dou um get nisso,
E se o código for 200, é porque está tudo ok com a minha requisição e ele vai retornar todos os dados do usuário que essa API fornece. Ele vai fornecer nome, número, endereço e coisas do tipo. E se a requisição não conseguir ser concluída por algum problema de internet ou qualquer coisa do tipo, um erro no servidor, eu vejo qual foi esse tipo de erro pelo status code e printo isso. Bem, aqui eu vou fazer uma comparação, além das que eu já fiz, só para enfatizar mais as diferenças entre o SOAP e o REST. O SOAP, ele pode ser visto como um envelope, como eu já tinha falado antes na arquitetura. Bem, se ele é visto como um envelope se você está mandando um envelope para alguém, isso vai ter um extra overhead. Isso vai precisar de mais bandas para enviar e você vai precisar de mais trabalho de ambos os lados, seja para montar o envelope, para abrir o envelope, para decodificar tudo que tem no envelope. E você pode ver o REST como um cartão postal. Ele é bem mais leve. Ele pode ser cacheado. Você pode alterar fácil o que tem nele. E isso diminui muito a complexidade. Bem, aqui tem uma comparação sobre muitas coisas que já foram faladas. Basicamente, ele tem, entre o SOAP e o REST, tem uma diferença de skills de desenvolvedor. Você precisa ter um skill maior, você precisa conhecer mais SOAP para implementar isso. E REST não, você consegue implementar de um nível mais baixo até o nível mais intermediário, sem incluir tantos conhecimentos anteriores. O formato de dados que eu já tinha falado. E bem, o foco. Qual é o foco do SOAP? O foco do SOAP é padronização, performance, segurança e suporte a transações. E o foco do REST é algo diferente, mas que também vai cobrir algumas coisas como quando você tratar de RESTful. Mas bem, o foco do REST é flexibilidade, interoperabilidade, escalabilidade e simplicidade. E um servidor sem estado. A arquitetura. SOAP e APIs são independentes e podem trabalhar com com qualquer protocolo transform. Isso faz dela mais versátil, mas também mais complexa e lenta. É aquela questão, é o trade-off que você tem que analisar. E é, a API REST é basicamente feita pelo protocolo HTTPS. Ela tem uma performance muito melhor do que a SOAP. E bem, um ponto muito importante que eu falei da segurança. A SOAP ela vai prover um padrão de segurança, enquanto o REST ele vai ter vários padrões de segurança e isso vai ficar a custo do desenvolvedor implementar e escolher qual ele vai usar. Bem, em conclusão, como eu já tinha falado, o, a API REST se tornou padrão da indústria, mas, bem, vamos entender que elas não são feitas para as mesmas coisas, apesar de o REST ter substituído o SOAP no que elas têm em comum. Mas hoje em dia você pode vê-las com foco diferente. SOAP ele vai ser um protocolo estrito e vai ser uma arquitetura que se importa com manter a confiabilidade dos dados, manter a confiança e a segurança e fazer uma arquitetura que todo mundo vai usar ela do mesmo jeito. Enquanto o REST não, ele está mais preocupado em ser geral, abranger a maior tipo dos casos. E bem, hoje eu não queria dizer isso, mas podemos considerar o REST melhor, porque ele ataca ambos os problemas, tem vários padrões sendo usados e é o padrão da indústria, é o que vai ter a comunidade mais forte, é o que vai estar presente em mais empresas e é o que provavelmente você vai ver no seu trabalho quando você for usar alguma coisa do tipo. Então, eu considerei que REST hoje é mais importante do que SOAP. É isso, eu quero agradecer pela atenção e obrigado pela oportunidade de apresentar esse tema na matéria de sistemas distribuídos.